Obesidade, inflamação e exercício. Atualmente no mundo, mais de 500 milhões de pessoas são obesas, pessoas acima de 20 anos, adultos. No Brasil, aproximadamente 17% das mulheres são obesas e 13% dos homens, segundo os dados do IBGE. Quais são os fatores predominantes ou preponderantes para que você desenvolva obesidade? Existe uma interação de muitos fatores. Entre eles, fatores psicológicos, genéticos, ambientais, fisiológicos. O fato é que existe o nosso fenótipo. O que significa o nosso fenótipo? A nossa genética, a nossa propensão genética e a nossa interação com o meio ambiente. Isso é o nosso fenótipo. É essa interação entre o meio ambiente e a nossa genética. Isso que se chama fenótipo é que vai determinar fortemente o seu grau de desenvolvimento ou propensão à obesidade. Como é que você forma a gordura? Como que isso tudo acontece? É um processo complexo, mas na realidade, na idade da infância, quando a gente é criança e vai se desenvolvendo, as células de gordura elas aumentam o tamanho, o seu volume, elas hipertrofiam, mas elas também aumentam o número de células, que a gente chama de adipogênese. Nós temos a hipertrofia do tecido adiposo, que é o aumento do volume da célula, e também o aumento do número de células adiposas, que a gente chama de adipogênese. O problema é que o nosso tecido de gordura ele aumenta o volume até certo ponto. Depois desse aumento de volume até certo ponto, ele se torna altamente lipolítico, há uma expressão de beta-3 receptores nesse tipo de tecido, e ele acaba aumentando muito a liberação de ácido graxo livre e provocando um acúmulo de gordura ectópica em órgãos ou tecidos adjacentes àquele tecido gorduroso que está hipertrofiado. E isso causa uma série de problemas. Você tem um limite do aumento desse tamanho do tecido adiposo. Esse limite, o que vai acontecer? O tecido de gordura, quando ele cresce até o seu limite, ele se torna muito lipolítico, como eu já falei. E esse aumento dessa lipólise vai fazer com que você aumente essas células de gordura. E essas células de gordura que você aumentou o número, processo chamado de adipogênese, podem também crescer, hipertrofiar-se e aumentar cada vez mais o processo da obesidade, que é caracterizado pelo aumento do tamanho do adipócito e do número das células de gordura, o número de adipócitos. Então você tem um processo de hipertrofia do tecido de gordura, dos adipócitos, e um processo de hiperplasia do tecido de gordura, do adipócito, que é o aumento do número da célula de gordura. Essa mistura, então, caracteriza fortemente a obesidade. Eu tenho um estudo aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu acho importantíssimo estar falando, que é um estudo do Guilherme Fleury. Obesidade, inflamação e exercício, foco sobre o TNF-alfa e a interleucina 10. Já vou explicar isso para vocês. Guilherme Fleury foi um dos protagonistas aí desse estudo, do Departamento de Fisiologia e Patologia da Unesp, Araraquara, São Paulo, Brasil. Vocês têm agora uma imagem aí na tela. O que acontece? Olha só, ali você tem um tecido adiposo magro, tá? Com macrófagos aderidos naquele tecido, macrófagos M2. Não se apegue à gravura como um todo. Primeiro preste atenção lá em cima. Ó, você tem o tecido adiposo magro, ele no volume menor, certo? O que acontece? Quando esse tecido aumenta o seu volume, devido à ingestão excessiva de alimentos, por exemplo, com excesso calórico, existe o quê? Esse tecido ele fica comprimido de uma certa forma. E por essa compressão desse tecido, comprime vasos sanguíneos próximos a esse tecido adiposo hipertrofiado. Isso gera hipóxia, falta de oxigenação nesse tecido, infiltração de macrófagos e inflamação. E a inflamação gerada nesse tecido vai fazer o quê? Com que você libere substâncias com características ou propriedades inflamatórias no tecido. Por exemplo, TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, resistina, proteína quimioatraente de macrófagos,
como o próprio nome diz, proteína quimioatraente de macrófagos, como se atraíssem macrófagos para o local do tecido, piorando ainda mais o processo inflamatório. O fato que você tem que entender disso aqui é que quando o tecido aumenta o seu volume, ele se torna mais lipolítico, conforme eu já falei, ele aumenta a quantidade de liberação de ácido graxo livre, prejudicando os tecidos adjacentes, e também aumenta o processo inflamatório desse tecido, começando a sinalizar para a linhagem branca, né, de leucócitos, por exemplo, e essa sinalização vai fazer com que esse aumento do tecido de gordura gera a falta de oxigenação local também no tecido, infiltração de macrófagos e aí sim um aumento da linhagem branca do tecido, de processos inflamatórios no tecido por causa da liberação do TNF-alfa. O TNF-alfa é um grande dessensibilizador da insulina, ele causa muita resistência à insulina. Então o tecido de gordura, quando ele cresce, quando ele está pequenininho, quando ele é um pré-adipócito e ele vai crescendo, ele ganha um receptor de insulina. E quando ele ganha esse receptor de insulina, ele age muito facilmente, fortemente a insulina. E isso é uma característica que permite uma certa facilidade para o tecido aumentar o seu volume. Tá? Então aqui, pessoal, olha só, o tecido aumentou de volume. Tá? Macrófagos M1. Ele aumentou de volume, aumentou a liberação de adipocinas. O que são essas adipocinas que eu estou falando? Então, quando esse tecido aumentou de volume, ele aumentou, diminuiu a falta de comprimiu vasos locais, ele aumentou esse volume, aumentou a falta de oxigênio local, ficou com mais falta de oxigênio, que a gente chama de hipóxia. Essa falta de oxigênio faz com que chame macrófagos para o tecido. Esses macrófagos liberam adipocinas ou adipocitocinas, que são substâncias ou mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios vão gerar isso que eu falei para vocês. Por exemplo, resistência à insulina, aumento de deposição de gordura, aterogênese, tá? E olha ali o que você tem. Você tem a liberação das adipocinas, diminuição de adiponectina, aumento de leptina, resistina, ácido graxo livre, que eu já falei, gordura ectópica pelas adjacências do local, TNF-alfa, interleucina 6 e diminuição de interleucina 10. Isso no teu hipotálamo vai gerar o quê? Na sede, é o termostato do teu cérebro. Essa sinalização no hipotálamo, no termostato, essa sinalização inflamatória do tecido adiposo vai fazer com que você sinta mais fome e reduza o gasto energético. E gera uma inflamação hipotalâmica. A nível sistêmico, o que acontece? A nível sistêmico você vai ter uma maior resistência no fígado e no músculo à insulina. E isso é causado por quê? De novo, pela maior liberação de ácido graxo livre, devido a esse aumento do tamanho do adipócito, e pela maior liberação de citocinas pró-inflamatórias, causando resistência à insulina no músculo e no fígado. É isso que vai acontecer. O que o exercício físico faz nisso, então? O exercício físico, nesse processo, ele vai agir aumentando aquelas adipocinas que estão baixas, ali no gráfico. Ela aumenta a interleucina 10 e a adiponectina. Por quê? Quando você pratica exercício, você libera no tecido muscular uma miocina, daí ela não é mais uma adipocina, porque a adipocina, vem de adipócito. Adipócito, que é esse depósito de gordura, essa cisterna de gordura, esse saco, entre aspas, de gordura. Adipocinas, lembra de de adipócitos. E isso é o que? São citocinas, mediadores químicos liberados pelo adipócito. Você tem também as miocinas, que são os mediadores químicos liberados pelo músculo esquelético. E quem é essa miocina? A interleucina 6. Quando você pratica exercício, meu amigo, a interleucina 6 ela é liberada pelo músculo. E essa liberação de interleucina 6 pelo músculo, em concentrações fisiológicas, maravilhosamente, ela simplesmente aumenta a chamada, entre aspas, é claro, de interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória, e interleucina 1-RA, que é a outra interleucina anti-inflamatória. E diminui a produção de TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória. Então, o que você tem quando você pratica exercício? Você tem o estímulo, você não está estimulando o teu músculo, o músculo libera essa miocina, que é a interleucina 6.
Detalhe, a interleucina 6 tem características dúbias, ela pode ser pró ou anti-inflamatória, depende da intensidade do treinamento. Então, nesse caso, ela, numa intensidade relativamente interessante para esse tipo de processo, ela vai estar sendo ativada em concentrações fisiológicas, mais uma vez falando, a interleucina 6 tem caráter anti-inflamatório e inclusive acionando citocinas de caráter também anti-inflamatório, como a interleucina 10, que eu já falei, e interleucina 1RA, e diminuindo a produção de TNF-alfa, que é uma interleucina pró-inflamatória. Esse é o efeito do exercício físico, um dos efeitos, são vários os efeitos do exercício físico. O exercício físico vai estar colaborando que você reduza também seu percentual de gordura, diminuindo todo esse processo ectópico também e inflamatório, né, da obesidade.